Nesta análise, vamos investigar uma teoria que se situa na fronteira da ciência convencional, a teoria do desdobramento do tempo e do espaço, do físico francês Jean-Pierre Garnier Mallet. O nosso objetivo aqui é compreender os seus postulados, a sua mecânica e as suas implicações para a nossa percepção da realidade. Pois bem, a premissa central desta teoria já desafia de cara a nossa experiência mais fundamental. Ela sugere que a forma como sentimos o tempo fluir de maneira contínua e sem interrupções é, na verdade, uma construção da nossa própria biologia. É a partir dessa pergunta que o modelo se constrói, buscando estabelecer uma ponte entre a física quântica, a cosmologia e a própria consciência humana, sob uma perspectiva bastante particular. Mas para compreender a teoria, é essencial conhecer primeiro seu autor. Jean-Pierre Garnier Mallet é um físico com uma formação que se âncora na ciência rigorosa e convencional. A sua carreira é marcada por um rigor acadêmico notável. Ainda como estudante, ele solucionou a equação de Laplace-Bernoulli, um problema que seus professores consideravam até então insolúvel. Décadas mais tarde, em 2006, o seu trabalho sobre o desdobramento do tempo foi reconhecido com o prêmio de melhor artigo pelo American Institute of Physics, o que demonstra que as suas ideias, embora de vanguarda, passaram pelo crivo de publicações científicas revisadas por pares. E é justamente neste ponto que a sua teoria começa a desafiar os paradigmas estabelecidos. Ela propõe, por exemplo, que a velocidade da luz não é o limite absoluto do universo, mas uma fronteira que pode ser superada dentro desses desdobramentos do tempo. O conceito central da física do desdobramento é que o universo não seria contínuo. A teoria postula que ele funciona de maneira análoga a um filme, uma sucessão de quadros ou momentos de percepção separados por intervalos que nós simplesmente não conseguimos ver. Pense num rolo de filme antigo. Assim como existe um espaço escuro entre cada fotograma, a nossa linha do tempo teria intervalos que não percebemos. E segundo a teoria, é justamente nesses vácuos de percepção que a atividade mais fundamental do universo acontece. Dentro dessas aberturas temporais, o tempo se expande de uma forma radical, o que para o nosso corpo físico é uma fração de segundo, para um outro aspecto de nós, uma versão ondulatória, poderia durar horas, dias ou até mesmo anos. É nesses instantes que o passado, o presente e o futuro poderiam de fato trocar informações. E essa ideia de um outro aspecto de nós nos leva diretamente ao coração da teoria e ao seu conceito mais intrigante, o duplo quântico. Para explicar este conceito, Garnier Mallet se apoia num princípio fundamental da física quântica. Assim como a luz pode se comportar ora como partícula, ora como onda, ele sugere que nós também existimos em dois estados simultaneamente. Um estado corpuscular, que é o nosso corpo físico, e um estado ondulatório energético. É importante entender, não se trata de duas pessoas diferentes, mas de uma única consciência existindo em duas velocidades de tempo distintas. Enquanto o nosso corpo físico, o eu presente, vivencia o tempo de forma lenta e linear, o nosso duplo energético viajaria em altíssima velocidade por essas aberturas temporais. E qual seria a função desse duplo? Basicamente, garantir a nossa sobrevivência. Ele agiria como um batedor, um explorador que viaja pelos futuros potenciais, mapeia os perigos e as melhores rotas e então envia essa informação de volta para nos guiar no presente. De acordo com esse modelo, são os nossos próprios pensamentos que criam esses futuros potenciais. Cada preocupação, cada plano ou desejo gera um caminho que o duplo é, por sua natureza, obrigado a explorar. Ele vivencia as consequências dos nossos pensamentos antes mesmo de nós. A teoria, no entanto, não se limita à descrição de um fenômeno. Ela se propõe a ser prática. Garnier Mallet desenvolveu um método, um protocolo, para que se possa controlar conscientemente essa comunicação com o duplo e, assim, otimizar o futuro. O momento mais crítico para essa troca de informações ocorreria durante o sono, especificamente na fase de sono paradoxal, conhecida como sono REM. É nesse estado que a atividade cerebral permitiria a máxima conexão e a maior transferência de dados entre nós e o nosso duplo. Para que essa comunicação funcione de forma otimizada, a teoria apresenta uma regra fundamental de benevolência. Mas é crucial entender que isto não é apresentado como uma virtude moral, e sim como uma lei da física. Para garantir que a informação recebida do futuro seja segura, seria preciso primeiro purificar os próprios pensamentos.
A lógica, segundo o modelo, seria a seguinte: como todos estaremos interligados nessas aberturas temporais, qualquer pensamento negativo projetado para outra pessoa criaria um futuro potencial perigoso. E como o nosso duplo explora todos os futuros, ele poderia acabar trazendo de volta para nós as consequências daquele pensamento original. Portanto, para recebermos as melhores soluções, o nosso estado mental, antes de dormir, deveria estar livre de hostilidade e julgamento. Para isso, Garnier Mallet detalha um protocolo noturno bastante específico. O processo envolve se preparar em silêncio, fazer uma limpeza mental do dia, entrar nesse estado de benevolência, fazer um pedido claro ao duplo sobre um problema a ser resolvido e, por fim, o passo mais importante, entregar o problema e adormecer, sem tentar resolvê-lo conscientemente com o intelecto. A teoria, então, se expande do indivíduo para a escala do cosmos, oferecendo uma explicação para a sensação generalizada de que o tempo parece estar acelerando. Este número corresponde à duração da precessão dos equinócios, um ciclo astronômico real relacionado à oscilação do eixo da Terra. Garnier Mallet identifica este ciclo de aproximadamente 26 mil anos como o grande ciclo mestre para o desdobramento do tempo em nosso sistema solar. A teoria postula que estamos exatamente no fim deste ciclo de 25.920 anos. E o que isso significaria? Que as aberturas temporais estariam no seu ponto máximo de largura. Na prática, a fronteira que separava o pensamento, o futuro potencial, da realidade, o presente, tornou-se quase inexistente. Nesse cenário, o caos global é interpretado como um resultado direto disso. A humanidade estaria materializando coletivamente seus pensamentos e medos negativos, de forma quase instantânea, num ritmo cada vez mais acelerado. Em essência, a teoria reformula a nossa existência como uma parceria dinâmica, uma interação constante entre o nosso presente consciente e os infinitos potenciais que são explorados pelo nosso duplo quântico. Este modelo propõe, em última análise, uma forma de soberania pessoal, sugerindo que possuímos as ferramentas para, conscientemente, navegar e talvez até mesmo moldar o nosso futuro. Bem-vindos! O material que a gente tem aqui hoje propõe uma verdadeira reengenharia da nossa ideia de tempo. Exato. É uma análise bem detalhada da teoria do desdobramento do tempo e do espaço, do físico Jean-Pierre Garnier Mallet. A teoria basicamente sugere que a nossa percepção de um tempo linear, contínuo, é uma ilusão, e que por trás disso opera uma mecânica bem precisa que nos conecta a futuros potenciais. E a nossa missão aqui hoje, né? Isso, é investigar os fundamentos dessa mecânica, tentar entender como ela se aplicaria a coisas como, sei lá, intuição, instinto e, o que eu achei fascinante, o papel do sono nisso tudo. Exatamente. E a nossa abordagem vai ser estritamente analítica. Os documentos que a gente analisou apresentam um modelo físico, e é a essa estrutura que nós vamos nos ater. Certo, sem esoterismo. As implicações da teoria. A postura aqui é de um observador informado, sabe? Explorando um modelo que é de fronteira e, por natureza, bastante controverso. Ok. Para a gente entender a teoria, acho que é fundamental a gente entender primeiro o teórico. E um ponto de partida importante, né? Garnier Mallet não é um filósofo. Não, de jeito nenhum. Ele não é um místico. A formação dele é em física aplicada. Ele tem um doutoramento em mecânica dos fluidos. Vem da ciência dura, digamos assim. Sim, e a trajetória acadêmica dele já revela um padrão de pensamento bem pouco convencional. Tem um episódio que está relatado nos materiais de quando ele era estudante. Ah, sim, eu vi isso. Deram um problema para ele, a equação de Laplace-Bernoulli, que os professores consideravam insolúvel. Só que, aparentemente, por ele não saber que era impossível, ele foi lá e resolveu. Incrível. Esse evento já desenha o perfil de um investigador que não se limita pelos paradigmas que já existem, sabe? Uma característica que parece ter definido todo o trabalho dele depois. Uma espécie de audácia intelectual, então. E essa audácia parece que culminou num ponto de viragem na carreira dele, ali por 1988. Os relatórios dizem que uma descoberta sobre as propriedades do tempo fez ele abandonar tudo mais para se dedicar quase que exclusivamente a essa teoria do desdobramento. O que nos leva à questão da validação, que é sempre o ponto crítico, né? Sempre. A teoria ganhou alguma atração científica em 2006.
Teve a publicação de um artigo nos anais do American Institute of Physics, que é uma instituição respeitada. E teve um prêmio também, né? Isso, esse artigo recebeu o Best Paper Awards numa conferência importante sobre sistemas antecipatórios, AKAISIS. Mas é crucial contextualizar isso. Ser publicado sob revisão por pares dá uma certa legitimidade, mas não torna a teoria universalmente aceita. Ela continua na fronteira da ciência. E por que essa controvérsia toda? Qual é o ponto que a torna tão herética, vamos dizer assim, para a física convencional? Olha, o ponto de maior atrito é a proposta da existência de velocidades superluminais. Velocidades maiores que a da luz. Exatamente. Isso desafia de frente um dos pilares da física de Einstein, da relatividade. Para Garnier-Mallet, no entanto, essa velocidade não só é possível, como ela é matematicamente necessária para o modelo de universo dele funcionar. É uma premissa radical e é a base de toda a mecânica que ele descreve. Então vamos entrar nessa mecânica. A premissa mais fundamental da teoria, e talvez a mais chocante, é que o tempo não é contínuo. Exato. Essa sensação que a gente tem de um fluxo suave, tipo um rio, é uma ilusão biológica. Como é que isso funcionaria? A analogia mais eficaz que está nos documentos é a do cinema. A gente percebe um movimento contínuo na tela. Mas o que existe de verdade é uma projeção de 24 fotos estáticas por segundo. Os fotogramas. Isso, os fotogramas. Entre cada um deles tem um instante de escuridão total. Um intervalo que o nosso cérebro simplesmente ignora e preenche para criar a ilusão de fluidez. Faz sentido. Garnier-Mallet postula que o universo funciona assim, de forma estroboscópica. Ele alterna entre momentos de tempo perceptível, que seriam os fotogramas, e intervalos imperceptíveis que ele chama de aberturas temporais, que seriam os momentos de escuridão. Certo, essa analogia é muito clara. Então a nossa realidade é como um filme, e a gente só tem consciência das imagens, não dos intervalos. Mas o que acontece nesses intervalos, então? Eles são só um vazio, um nada entre um instante e outro da realidade? É aí que a teoria fica realmente fascinante. Segundo ele, esses intervalos não são vazios. Pelo contrário, eles são o motor do sistema todo. É nessas aberturas temporais que o tempo se desdobra. Se desdobra. Isso, e acelera a velocidades vertiginosas. No instante que é imperceptível para o nosso corpo físico, podem passar horas, dias ou até anos num outro plano da nossa existência. Uau! E é para permitir essa troca de informação entre o nosso estado presente, que é lento, e esse estado acelerado, que o modelo matemático dele introduz velocidades muito acima da luz. E, curiosamente, ele argumenta que esse mecanismo também explicaria a matéria e a energia escura. Que é algo que a física até hoje não consegue explicar. E compõe 95% do universo. E é nesse ponto que surge o conceito do tal duplo quântico. O material que a gente leu faz questão de frisar que não é uma entidade espiritual, não é um anjo da guarda. É uma realidade física de cada observador. Exatamente. Para entender isso, a teoria usa um princípio básico da física quântica: a dualidade onda-partícula. Certo. A gente sabe que qualquer partícula, um elétron, por exemplo, pode se comportar ora como matéria, um ponto sólido, ora como uma onda de energia, espalhada no espaço. Ok. Garnier-Mallet aplica isso ao ser humano. O nosso eu que vive o presente, que envelhece segundo a segundo, é o nosso estado corpuscular, é a matéria. O duplo, por sua vez, é o nosso estado ondulatório, pura energia. E é ele que viaja nessas aberturas temporais a velocidades imensas. Então, não são duas pessoas diferentes? De jeito nenhum. Somos a mesma entidade, só que existindo ao mesmo tempo em dois fluxos de tempo diferentes. Ok. A ideia de um eu partícula e um eu onda é de explodir a cabeça. Mas qual seria a vantagem evolutiva disso? Por que esse mecanismo existiria? Qual a função prática desse duplo? A função dele é descrita como a de um explorador, um otimizador de futuros potenciais. Como assim? A cada instante, os nossos pensamentos, que são impulsos energéticos, criam múltiplas possibilidades de futuro. O duplo, por ser essa onda e viajar nessas aberturas, tem a capacidade de ir ao futuro e testar esses caminhos.
Ele vivencia as consequências das nossas escolhas potenciais e manda a informação de volta. E como é que essa informação chega até nós, no presente? Chega na forma do que a gente chama de instinto, intuição, premonição, aquele mau pressentimento súbito, inexplicável. Sim, sei bem como é. Seria, por essa lógica, a memória de um futuro perigoso que o duplo acabou de vivenciar e que ele está nos ajudando a evitar no presente. Aquela certeza de não vá por aí ou confia naquela pessoa. Então a teoria propõe que a intuição não é adivinhação. Não, é literalmente uma memória do futuro. Isso muda tudo. Aquele arrepio que a gente sente, ou a decisão de última hora de mudar um plano, a gente sempre trata isso como algo meio místico. Mas por essa teoria seria só um spoiler que a gente recebe de nós mesmos, de uma versão nossa que já esteve lá. É um mecanismo de dados. Precisamente. Remove o misticismo e propõe uma mecânica. Se esse canal de comunicação existe, a teoria propõe alguma forma de otimizar ele. Tipo, tem um manual de instruções para afinar essa ligação com o duplo e usar isso a nosso favor? Sim, tem. E o ponto central dessa comunicação é o sono. Mais especificamente, o sono paradoxal, a fase REM. A fase dos sonhos. Exato. É nesse estado que a atividade cerebral é mais intensa. E seria, segundo a teoria, o momento em que a troca de informações entre o corpo físico, o corpúsculo, e o corpo energético, a onda, é massiva. Então, durante o dia, a gente acumula coisas. Isso. Durante o dia, com os nossos pensamentos, a gente cria e acumula incontáveis futuros potenciais. Alguns bons, outros péssimos. Durante a noite, o duplo faz uma espécie de limpeza de disco. Ele organiza esses futuros, descarta os perigosos e seleciona as melhores opções. Um sono ruim, interrompido, prejudica esse processo todo. O que nos leva ao protocolo noturno, que a teoria sugere. E o interessante é que os elementos desse protocolo são justificados não por moral, mas por uma lógica física e biológica, né? Exato. O primeiro elemento é a água. A recomendação de beber um copo d'água antes de dormir é justificada pela função dela como condutora de informação a nível celular. A água otimizaria a recepção dos dados que o duplo envia. Ok, isso é bem prático. O segundo elemento é o que ele chama de benevolência, mas despidas de qualquer conotação moral. E esse ponto é crucial. A regra, como está descrita, é não pensar em fazer ao outro o que não gostaríamos que o outro pensasse em fazer a nós. Como isso se encaixa num modelo físico? A explicação é a de um bumerangue quântico. Se a gente manda um pensamento negativo para alguém, um desejo de mal, de vingança, a gente está criando um futuro potencial com essa carga energética. Certo. Como, segundo a teoria, estamos todos interligados por essas aberturas temporais, esse potencial de acidente ou infortúnio que a gente criou, ele retorna inevitavelmente ao nosso próprio sistema. Para que o duplo possa nos trazer as melhores soluções, o estado ao adormecer tem que ser de neutralidade, de equilíbrio. Ansiedade, medo, raiva, tudo isso cria ruído na comunicação. Quer dizer que, por essa lógica, a praga que a gente roga para alguém no trânsito volta para a gente de alguma forma no futuro. É quase uma lei de trânsito cósmica. Exatamente. Não é uma punição moral, é uma consequência física. Você está criando um futuro potencial de conflito. E como nós somos o centro do nosso próprio universo de potenciais, é mais provável que esse conflito se manifeste na nossa vida. A benevolência vira um mecanismo de autopreservação. Faz todo sentido visto por esse ângulo. E, por fim, tem o processo do pedido e entrega. Antes de dormir. Em vez de ficar remoendo o problema, o que só gera ansiedade e bloqueia o processo, a pessoa faz um pedido mental claro, encontre a melhor solução para isso e depois adormece num estado de confiança. Entrega o problema. E aí? A teoria postula que a solução pode se materializar no mundo físico, seja numa intuição clara ao acordar, uma ideia súbita ou um evento sincronístico, num período que pode ir de 1 a 40 dias. Até agora a gente falou do mecanismo a um nível individual. Mas a teoria vai mais longe, né? Conecta isso a uma escala cosmológica. Tem uma ligação com o ciclo da precessão dos equinócios.
Sim, o ciclo de 25.920 anos, Garnier-Mallet postula que esse grande ciclo astronômico também governa o ciclo do desdobramento do tempo. Haveriam períodos em que as aberturas temporais estariam mais fechadas, o que criaria um desfazamento enorme entre o pensamento e a sua manifestação. Tipo, no passado, pensar em algo e ver acontecer demorava muito. Muito. Mas a teoria afirma que nós estamos agora no finalzinho desse ciclo, um período em que as aberturas temporais estão excepcionalmente abertas. E quais as consequências práticas disso? De viver com essas portas do tempo abertas? A consequência direta é que a fronteira entre pensamento e realidade ficou mínima. Os futuros potenciais que a gente cria, bons e maus, se materializam quase que instantaneamente. Uau! Essa seria a explicação da teoria para essa sensação geral de aceleração de tudo e para o caos global que a gente observa. Se a humanidade coletivamente está criando potenciais negativos em massa, com medo, com conflito, os resultados se manifestam de forma imediata. E amplificada. Então, aprender a controlar o pensamento deixa de ser um exercício filosófico. E se torna, na visão dele, uma ferramenta de sobrevivência. É importante, então, fazer uma distinção clara aqui. Muita gente pode confundir essa ideia com conceitos populares como a lei da atração. Qual é a diferença fundamental? A distinção é crucial. A lei da atração, na sua versão popular, foca em visualizar um desejo específico, detalhado, um carro de tal marca, tal cor. Garnier-Mallet alerta que isso é limitador e até perigoso. Por quê? Porque o nosso eu consciente é ignorante das consequências totais de um desejo. A gente pode conseguir o carro e sofrer um acidente com ele. A teoria do desdobramento propõe algo diferente. Em vez de pedir o carro, a gente pede a melhor solução para minha necessidade de transporte. Ah, entendi. Delega-se o problema, não a solução. A gente confia no duplo, que tem acesso a todos os futuros e pode escolher um caminho que a gente nem imaginou. Um caminho sem efeitos colaterais negativos. Não se controla o como. Em resumo, a lei da atração é sobre impor a nossa vontade ao universo, enquanto essa teoria é sobre colaborar com uma versão mais sábia de nós mesmos que tem uma visão mais ampla. Essa é uma excelente síntese. Uma é sobre controle, a outra é sobre confiança. Uma foca no desejo, a outra na necessidade. E isso redefine a própria intuição. Como a gente disse, não é adivinhação. É acesso a uma memória de um futuro que o nosso duplo já explorou. Então, para sintetizar as conclusões centrais desta nossa análise, o que a gente tem é um modelo que nos apresenta uma mudança de paradigma. A ideia de que não estamos sozinhos no comando, mas somos guiados por uma contraparte energética que opera fora do tempo linear. Que o nosso pensamento não é algo etéreo, mas a matéria-prima literal do nosso futuro. E que o sono não é só um descanso, mas uma ferramenta fundamental de gestão de dados existenciais. Uma atualização de software noturna. A síntese final, usando uma analogia do próprio material, é muito clara. O duplo atua como um super amigo. Enquanto a gente dorme, ele vai ao nosso amanhã, arruma os problemas, desvia dos perigos e torna nosso caminho mais fácil. E a condição para essa colaboração? É a confiança e, crucialmente, a ausência de pensamentos nocivos que contaminam os futuros que ele pode explorar. Se a gente adormece em paz e confia no processo, ele pode otimizar a nossa trajetória. É um modelo que, no fundo, propõe uma ferramenta para a soberania pessoal sobre a própria realidade. E com isso a gente encerra a nossa análise deixando uma questão em aberto para reflexão. Se o pensamento é a matéria-prima do futuro, e se o tempo, segundo essa teoria, está de fato acelerando drasticamente, qual é a responsabilidade de cada observador na construção da realidade coletiva, instante a instante,